Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Mais um domingo que o Senhor Jesus nos concede, mais um domingo pela sua graça e pela sua misericórdia. Penúltimo domingo deste ano de 2020, último domingo antes da celebração do Natal. Graças a Deus por tudo isso. Você que está conosco nesta manhã, você está participando neste momento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista. Seja muito bem-vindo, é um prazer e uma alegria contar com a sua companhia, contar com a sua presença nesta manhã de domingo, participando conosco neste momento de meditação na palavra, de estudo da palavra, momento também de orações, de louvor ao nosso bom Deus. Nós vamos, nesse momento, orar ao Senhor, orar rogando que Deus esteja abençoando o seu lar, a sua família, orar rogando ao Senhor para que esteja dirigindo esse momento que temos em sua casa, que seja realmente um momento na presença dEle, agradável, abençoado pelo nosso bom Deus. Feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos falar com o Senhor. Eterno e poderoso Deus, nesta manhã, na manhã deste domingo, nos colocamos, ó Pai, na Tua presença. Na Tua presença nós nos alegramos, nosso coração se enche de esperança, se renova de paz. Nosso coração, ó Pai, reconhece o Teu grande amor por nós. Nesse momento, ó Pai, em que estamos na Tua presença, diante do Teu livro, buscando, ó Pai, a Tua orientação, ouvir a Tua voz, pedimos, ó Pai, primeiramente que o Senhor esteja a abençoar-nos, ó Pai, na direção desse trabalho, abençoar, ó Pai, cada um de nós que estamos ouvindo, que os nossos ouvidos, os nossos olhos estejam atentos, que a nossa mente, o nosso coração estejam abertos, ó Pai, a ouvir, a receber a Tua palavra e principalmente, ó Pai, a compreendê-la para a honra e para a glória do Senhor, ó Pai, que nós possamos não apenas conhecê-la, mas vivenciar a Tua palavra e assim caminhar dia a dia, ó Pai, manhã após manhã, fortalecido nessa esperança, fortalecido na Tua palavra, compreendendo, ó Pai, de forma bem clara, de forma verdadeira, o Teu grande amor, a Tua vontade para a nossa vida. Visita, ó Pai, nesse momento cada lar, cada família que está acompanhando esta mensagem. Cada lar, cada família, ó Pai, possam ser nesse instante guardados pelo Teu amor, fortalecidos na Tua esperança e abençoados, ó Pai, abençoados pelo Teu grande, pela Tua santa vontade, ó Pai, pela Tua grande misericórdia, pela Tua grande graça, ó Pai.
Abençoa-nos nessa manhã, Pai. Abençoa-nos nesse instante. É assim que nós oramos e nós agradecemos-te. Amém e amém. Louvado seja o nosso Senhor. Nós vamos nesse instante louvar a Deus com um hino. E eu separei para nós louvarmos a Deus o hino de número 230 do nosso cenário. Hino com tema natalino, hino intitulado Adoração. Vamos juntos louvar ao Senhor com esse hino. Cantemos assim esta canção. Fiéis, triunfantes e alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, o Messias prometido. Oh, vinde, adoremos. Admirados a sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar encarnado. Oh, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Por nós das alturas celestes baixando, em forma de servo se fez por amor, e em glórias a vida nos dá sempre eterna. Oh, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Dos céus adorai-o, vós anjos em coro, e todos na terra lhe rendam louvor. A Deus honra e glória, contentes rendamos. Oh, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos ao nosso Senhor. O convite deste hino é um convite muito belo, um convite singular, majestoso e único. Ó, vinde e adoremos ao nosso Senhor. Que convite sem igual, que convite incomparável. É um convite para uma presença junto ao Senhor. Não é um convite para estar à igreja. Não é um convite para uma religião. É um convite para um relacionamento com o nosso Salvador.
E por falar em nosso Salvador, este tem sido o tema dos nossos estudos bíblicos ao longo desse mês de dezembro. E hoje, como último domingo antes do Natal, eu quero encerrar esta série de mensagens sobre o Natal, essa série de estudos bíblicos sobre o Natal, que temos meditado sobre esse tema, rememorando a mensagem do Natal. Rememorar a mensagem do Natal, trazer à memória a única, a verdadeira, a singular mensagem do Natal. Nesses últimos domingos, nós falamos, por exemplo, sobre os magos do Oriente. Nós falamos, por exemplo, sobre os pastores de Belém. Falamos o que o anjo anunciou a estes pastores. Falamos o símbolo dos presentes dos magos do Oriente. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a reação das pessoas diante do nascimento, do anúncio ou do nascimento de Jesus. A pergunta que está baseando nosso estudo bíblico, nossa meditação nesta manhã, é: o que você fará de Jesus neste Natal? Na palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, por exemplo, Simeão, ele, um homem cristão, temente a Deus, fiel ao Senhor, disse que Jesus veio ao mundo para ser alvo de contradição. E eu acho que a reação da humanidade ao nascimento de Jesus e a reação da humanidade na história diante do anúncio de Jesus mostra exatamente essa contradição. Por alguns, nós temos um amor verdadeiro, uma transformação integral e recebem a Jesus como pedra de escape. Já em outros, esta mensagem gera um ódio incontrolável, um transtorno interior e o reconhecem como uma pedra que os esmaga. Jesus é amado e odiado. Ele transforma uns e transtorna a outros. Pedra de escape para uns, pedra que esmaga outros. As pessoas sempre tiveram, têm e hão de ter reações diferentes com respeito a Jesus. Eu gostaria de, nessa manhã, meditar com você a respeito de 3 pessoas, ou 3 grupos de pessoas, e como essas pessoas reagiram diante de Jesus e como nós devemos reagir ao anúncio da vinda da mensagem de Jesus. O primeiro personagem que eu gostaria que nós olhássemos é o personagem conhecido como Herodes o Grande. O texto bíblico que nos narra sobre a reação de Herodes diante do nascimento de Jesus é o Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 3 e 16, melhor dizendo. Se você quiser abrir na sua Bíblia, eu aguardo alguns instantes, você abrir o texto bíblico, ou você pode acompanhar a leitura aqui no visor. Evangelho de Mateus, capítulo 2, verso 3 e verso 16, o texto bíblico diz assim: E tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. E o verso 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, e mandou matar todos os meninos de Belém, e de todos os seus arredores de 2 anos, para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Ouvindo isto, alarmou-se. E no versículo 16, enfureceu-se. Herodes o Grande. Quando Jesus nasceu em Belém, Herodes o Grande governava o território de Israel. Governava por delegação do imperador romano. Ele era o homem de confiança do imperador. Alguns historiadores mostram que ele era um homem truculento, perverso, um homem que chegava a ser considerado louco em alguns aspectos.
Ele chegou ao extremo de matar alguns membros da sua própria família com medo de ser traído. Há na história a menção dele ter assassinado um dos seus irmãos, a sua cunhada, alguns dos seus sobrinhos e outros familiares próximos com medo de ser traído, de ser retirado do trono da região dos judeus. Quando os escribas informam a Herodes que em Belém havia nascido uma criança que seria rei de Israel, o texto bíblico nos diz que ele ficou alarmado. Ele fica alarmado quando os magos do Oriente vêm e perguntam a ele: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Seu coração fica alarmado, ele se sente ameaçado diante de tudo isso. O ódio tomou conta do coração de Herodes. Diante das palavras dos sábios do Oriente, diante das palavras dos escribas e dos doutores da lei, ele se sente alarmado, ele se sente com medo, e esse ódio, esse medo que toma conta do seu coração não demora para ser ensadecido, mandando que ele matasse todas as crianças de Belém. Para eliminar Jesus, ele mandou matar todas as crianças com até 2 anos. Todos os infantes meninos com até 2 anos foram mortos unicamente por conta do medo, por conta do ódio que tomou conta do coração de Herodes. O objetivo de Herodes era eliminar a Jesus. A sua reação manifesta, mostra-nos esse ódio consumado. A sua atitude, ele viu Jesus com hostilidade e com oposição. Ele via Jesus como uma ameaça para a sua vida, para os seus propósitos. E, infelizmente, muitos ainda hoje olham Jesus com hostilidade, como oposição. Olham Jesus como um inimigo que deve ser atacado, que deve ser perseguido. Infelizmente, muitos veem Cristo com o coração tomado pelo ódio. Muitos veem Cristo como uma ameaça aos seus valores, uma ameaça aos seus princípios, uma ameaça a um modo de vida que está distante do Senhor, e por isso o odeiam, por isso se opõem, o veem como hostil, preferem viver na prática do seu pecado e por causa deste pecado odeiam, detestam o Salvador. Assim como Herodes o Grande, muitos nos dias atuais também assim vivem. Mas um segundo personagem que eu quero citar são os escribas e os doutores da lei, aqueles que foram consultados, inclusive por Herodes, quanto ao nascimento de Jesus. O texto bíblico, Mateus, mesmo capítulo de Mateus 2, verso 4 a 6. Se você estiver com a sua Bíblia, eu espero você encontrar o texto bíblico para fazermos esta leitura. Evangelho de Mateus, capítulo 2, verso 4 a 6. Assim diz o texto bíblico, assim diz a palavra do Senhor. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não será de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Os escribas, os doutores da lei que foram consultados por Herodes o Grande, eles tinham um grande conhecimento na palavra do Senhor. Eles eram os teólogos mais eruditos daquele tempo. Eles conheciam a lei como ninguém. Examinavam com meticulosidade a palavra de Deus. Tanto que conseguiram rapidamente responder à pergunta de Herodes. Sabiam que o Messias nasceria em Belém. Eles tinham conhecimento, eles eram iluminados pela luz da verdade. Mas é triste vermos que esta verdade não transformou
o coração deles. Pelo contrário, eles reagem com apatia e com indiferença diante do anúncio do nascimento de Jesus. Apatia e indiferença toma conta do coração desses homens. Eles anunciam uma das mais belas profecias, que o Messias esperado nasceria em Belém. E o que eles fazem diante disso? Nada. Simplesmente continuam a viver como já viviam. Diante do anúncio do Messias, do nascimento do Messias em Belém, eles simplesmente cruzam os braços e esperam o tempo passar. Uma grande profecia havia se cumprido. Uma palavra maravilhosa estava se realizando. E como esses homens reagem? Simplesmente cruzando os braços e deixando o tempo passar. Era a maior notícia de todos os tempos. Notícia que deveria estar em todos os tabloides, em todos os jornais de Jerusalém e dos arredores. Todos deveriam saber. Os escribas e fariseus sabiam. Os doutores da lei ficaram sabendo. Mas em vez de anunciarem isso, apenas ouviram essa notícia, falaram a Herodes, mas nada mudou na vida deles. Esses homens se tornaram apáticos, indiferentes diante da maior notícia de todos os tempos. Eles tinham conhecimento da palavra, eram iluminados pela palavra, mas o coração não foi transformado pela palavra. Eles tinham ortodoxia, mas não tinham obediência ao Senhor. Eram conhecedores da verdade, mas não praticavam a verdade. Ao longo da história, eles rejeitaram Jesus e se tornaram os maiores opositores, os maiores inimigos de Jesus. Durante seu ministério, procuraram por várias vezes alguma maneira de pegar Jesus em suas palavras. Provaram Jesus. Foram eles que macunaram o mal para prender, para matar, para crucificar Jesus. Foram eles que corromperam Judas para que ele entregasse Jesus. Eles rejeitaram Jesus. Os escribas e doutores da lei viam Jesus como uma ameaça ao seu modo de vida. A amargura, a apatia, a indiferença tomou conta do coração desses homens. Assim como muitos nos dias atuais, que conhecem a palavra de Deus, mas não vivem de acordo com esse conhecimento. Têm luz na mente, mas não vivem de acordo com essa luz. Muitas vezes têm uma boa teologia, mas vivem como hereges. Conhecem muito a respeito de Deus, mas não desfrutam da intimidade de Deus. Conhecem os detalhes da lei de Deus, mas não se deleitam nessa lei. Muitos dos dias atuais que não querem mudar o seu modo de vida, que estão confortáveis na sua zona de conforto, com os seus valores, com as suas práticas, acostumados com os seus pecados. Vivem os seus vícios, as suas diversões, as suas alegrias, seus costumes, os seus valores, infelizmente longe do Senhor. E vivendo assim longe do Senhor, cada vez mais se tornam indiferentes, apáticos. Herodes o Grande nunca conheceu a palavra do Senhor. Por isso, ao ouvir essa palavra, se sentiu ameaçado e agiu com ódio. Os escribas e doutores ouviram da palavra, conheciam a palavra, mas se acostumaram com ela. Já desprezavam, não davam o devido valor a ela. Por isso, apáticos e indiferentes, o seu coração se tornou. Mas há, por fim, um terceiro grupo. E um grupo que agiu de maneira muito positiva. Não agiu com ódio, com apatia, com indiferença, com amargura. Um grupo que age com adoração e com louvor diante do anúncio do nascimento de Jesus. Falo agora dos magos do Oriente. Abra sua Bíblia no mesmo Evangelho de Mateus, no mesmo capítulo 2. Lerei agora o versículo 11. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu aguardo para fazer a leitura desse versículo. Mateus,
capítulo 2, verso 11. O texto bíblico diz assim: E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Herodes o Grande agiu com ódio, com oposição, com hostilidade diante do anúncio do nascimento de Jesus. Os escribas e doutores da lei agiram com indiferença, com apatia. Os sábios do Oriente agiram com admiração e a adoração tomou conta do coração desses homens. Esses sábios, guiados por uma estrela, vieram do Oriente, vieram de longe, e orientados pela palavra, chegaram a Belém. E ao verem o menino, se prostram diante de Jesus. Ofereceram a Jesus o ouro, incenso e mirra. Nós vimos há 2 semanas atrás o que simbolizam esses presentes. O ouro, o presente ao rei. O incenso, o presente ao sacerdote. Sumo sacerdote Jesus. Jesus, o rei dos reis, Jesus, o sumo sacerdote por excelência. E a mirra, o presente aos profetas, ao profeta Jesus. Esses homens vieram do Oriente, de terra longínqua, para adorar o rei. Trouxeram presentes nobres, como símbolo de adoração. Diante de Jesus, se prostraram, admirando o pequeno que havia nascido. Através da atitude desses homens, nós vemos pessoas que reconhecem quem é Jesus. Diferentemente do ódio de Herodes, eles agem com amor. Diferentemente da apatia e indiferença dos escribas e doutores da lei, eles agem com intimidade, eles agem com adoração. Os sábios do Oriente não viam Jesus como uma ameaça ao estilo de vida. Eles viam Jesus como Salvador. Eles viam Jesus como Senhor da história deles. Os sábios do Oriente reconheciam que Jesus era o Senhor da história. Reconheciam que era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E por isso, prostrando-se, o adoraram de forma verdadeira, de forma sincera. Nós precisamos rememorizar, cristianizar o Natal. Precisamos trazer à nossa memória o verdadeiro Natal. Precisamos trazer ao Natal Cristo. Não o Natal do comércio, não o Natal da solidariedade, não o Natal das festas, não o Natal dos prazeres carnais. Precisamos do Natal de Cristo. E aí eu volto à pergunta que eu fiz no começo do nosso estudo bíblico. Como você reagirá neste Natal? Como você reagirá a Jesus nesse Natal? Herodes o odiou. E muitos nos dias atuais odeiam, hostilizam a mensagem do Evangelho. Os escribas e doutores da lei não lhe deram importância e posteriormente se opuseram a Jesus. E muitos dos dias atuais também não dão importância. Estão apáticos, indiferentes diante da mensagem de Jesus. Mas os sábios do Oriente, esses adoraram e admiraram o novo rei. Interessante que em Belém não havia lugar para Jesus. A Bíblia diz que não havia lugar para Jesus nascer em Belém. As hospedarias estavam ocupadas, não havia espaço para Jesus, o pão da vida, naquela cidade cujo significado é casa do pão. Jesus, o Cordeiro de Deus, foi rejeitado pelos homens antes mesmo de nascer. E ao nascer, não havia-lhe lugar. Por isso nasceu entre os animais em uma manjedoura. Infelizmente, ainda hoje, muitos não têm espaço para Jesus na sua vida. Muitos estão ocupados demais com os seus negócios, com os seus afazeres, com os seus cuidados, a ponto de não terem tempo nem lugar para Jesus.
Vivem numa sociedade que corre tanto atrás das coisas, mas uma sociedade que não para pensar em Deus, para servir ao Senhor, para adorar o bendito Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. Em Belém não havia lugar para Jesus. E no seu coração? No seu coração há lugar para Jesus? Como você tem reagido diante do anúncio de Jesus? Como sábios do Oriente, que possamos reagir com amor, com adoração, com admiração diante do nosso Santo Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos orar mais uma vez nesse instante? Curve sua cabeça, vamos conversar com o Senhor. Eterno e poderoso Deus, nós estamos, Senhor, nesse instante, nesse momento, na Tua presença. Na Tua presença nós nos alegramos. Na Tua presença, ó Pai, nós nos fortalecemos. A Tua palavra nos ensinou nesta manhã como reagir diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Vimos o exemplo ímpio de Herodes, aquele que odiou, hostilizou o Teu Filho Jesus. Aquele que tentou de todas as formas eliminá-lo, matá-lo. Vimos os indiferentes escribas e doutores da lei, que no primeiro momento se tornam apáticos diante da maior e mais importante de todas as mensagens, mas posteriormente se opõem e rivalizam-se com Jesus, agindo até conseguirem a sua morte. Mas, ó Pai, nós louvamos ao Senhor pelos exemplos dos sábios do Oriente. Homens, ó Pai, que vieram de terra distante, admirados pelo nascimento do novo rei. Admirados, ó Pai, pelo anúncio desse nascimento através dos céus. E diante desse novo rei, se prostraram, adoraram, louvaram e serviram a Jesus Cristo. Que assim como eles, ó Pai, nesse Natal, nós possamos também louvar a Cristo. Louvar, adorar, que nós possamos, ó Pai, nos prostrar perante Ele, reconhecê-lo como nosso Rei dos Reis, como sumo sacerdote que nos aproxima do Senhor e como aquele que tem as palavras proféticas, as palavras da verdade. Ó Pai, que não aconteça em nosso coração como aconteceu em Belém com o Teu Filho, onde não havia lugar para ele nascer, mas que o nosso coração seja um solo propício, um solo constante e regular para a manifestação das Tuas maravilhas, da Tua santa e bendita palavra. Guarda-nos, ó Pai, nessa manhã. Abençoa-nos, ó Pai, nesse momento em que estamos meditando a Tua palavra. E que nesse dia, santo ao Senhor, nós possamos, ó Pai, estar alegres e jubilosos na Tua santa presença. Abençoa, ó Pai, cada família, cada irmão e irmã que acompanha esta mensagem. Todos possam ser alcançados pela Tua palavra, abençoados pelo Teu amor, e assim, ó Pai, renovados na Tua esperança. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Encerrando este momento, meu irmão, minha irmã, quero lhe fazer um convite. Convite para participar nesta noite do nosso culto especial de Natal. Hoje, em nosso culto, em nossa liturgia, teremos um momento todo especial da celebração do Natal. E você é o meu convidado para estar junto conosco hoje em nossa igreja, a partir das 18h30, a partir das 6h30 da tarde. Mas se por algum motivo justo você não puder estar, também convidamos você para acompanhar o culto de maneira remota, acompanhar o culto do seu lar através dessa fanpage, através do Facebook. Ficaremos muito felizes com a sua presença, ficaremos muito felizes em contarmos com você, juntos, assim adorando e servindo ao Senhor. Desejo a você um ótimo domingo, um domingo de paz, um domingo de amor, um domingo de alegrias, na presença do nosso Senhor, na presença do nosso Salvador. Que Deus te abençoe, que Deus, cada dia mais, abençoe a sua casa,
a sua família. Que Deus esteja com você. Que delícia é crer em Cristo, em seu nome confiar, aceitar os seus ensinos e as promessas dele.